Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Dr. Paulo 300, agradecer as informações que tem trazido a esta Comissão e o esclarecimento relativamente a este processo. Eu gostava de confirmar uma informação que me parece importante. Pareceu-me entender das suas informações que foi a Caixa Mágica que fez todos os primeiros contactos, as primeiras abordagens, todas elas foram feitas da parte da Caixa Mágica e não houve, digamos assim, a iniciativa, e eu estou a pensar particularmente ao nível do Ministério, que parece que não terá havido a iniciativa do Ministério em procurar a Caixa Mágica. Nós sabemos, porque foi confirmado pelo Sr. Engenheiro Mário Lino, que foi o próprio Governo que teve a iniciativa de procurar a Microsoft, foi assim que ele nos explicou, e garantir assim uma determinada base de entendimento com aquele fornecedor para aquilo que viesse eventualmente a aparecer do ponto de vista das negociações que estavam atribuídas aos operadores. Eu queria confirmar se foi de facto a Caixa Mágica que fez todos os primeiros contactos com as três tipos de entidades, digamos assim, que mencionou: Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, operadoras com particular destaque para a TMN e fabricantes, OEMs. E quando é que surgiu essa iniciativa? Ou seja, em que etapa ou em que fase após a apresentação pública, eu estou a dizer após, é o que eu depreendo, mas não tenho a certeza, queria que confirmasse. Eu fiquei com a ideia que terá sido já bastante tempo depois do programa E-Escolas ser apresentado publicamente e lançado, que começa a ser disponibilizado o computador in si pela TMN com o software livre. Bastante tempo depois. E eu gostava que nos pudesse, segundo a terceira questão, enquadrar do ponto de vista cronológico dos contactos e dos seus resultados. Ou seja, os primeiros contactos quando é que foram feitos e os resultados quando é que surgiram. Depois, já que mencionou aqui, de facto, este contacto realizado junto do Sr. Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e Comunicações e o seu gabinete, parece-me importante, na medida do possível, particularizar e concretizar ao máximo que puder em que momento é que terá sido este contacto com o Gabinete do Secretário de Estado e qual foi a resposta concreta que dele obteve ou que dali obteve quando o abordaram. Inclusivamente, eu penso que compreendi que uma das saídas que foram apontadas, do ponto de vista do desenvolvimento depois do processo e de contactos por parte da Caixa Mágica, era informar a Caixa Mágica, da parte do Gabinete do Secretário de Estado, informar a Caixa Mágica, aconselhar, digamos assim, relativamente aos fabricantes com quem deveriam falar, para poder apresentar as propostas e sugerir essas propostas. Eu gostava de perguntar-lhe quando é que foi dada essa informação e com que âmbito, se era em particular com os fabricantes no âmbito dos contactos da TMN, dos vários operadores, do programa Escolas em geral, como é que foi encaminhado por parte do Ministério ou da Secretaria de Estado em relação a estes fabricantes. Depois, a informação que nos fez chegar, e que de facto é muito exaustiva e ao pormenor das várias faturas emitidas ao longo do tempo, 2008, 2009, há uma coisa que em relação ao E-Escola nós não temos. O E-Escolinhas nós temos a faturação e temos o handout, não é? Temos o valor, o número de unidades, peço desculpa, com o sell-out de Magalhães e Escolinhas, não é? Por trimestre inclusivamente. Informação da JP Sacoto à Caixa Mágica. Em relação ao E-Escolinhas. Em relação ao E-Escolas nós temos a faturação por tranches, digamos assim. Temos a emissão de faturas por tranches. Eu não consegui compreender, de facto é muito importante para as nossas avaliações aqui,
este valor, digamos assim, unitário, não é? Se 2 euros por computador foi o valor encontrado para o Escolinhas, para o Magalhães, X euros por computador é naturalmente também uma questão importante a ter em conta para o E-Escolas, para os portáteis do E-Escolas. Mas independentemente disso, mesmo que quiséssemos fazer a divisão da faturação em relação ao sell-out, nós não temos esse valor. Ou seja, nós não sabemos exatamente ao certo, e isso penso que é obviamente importante, e eu não percebi ainda o número de computadores que foram distribuídos, quantos computadores foram distribuídos no âmbito do E-Escolas com o software livre da Caixa Mágica. E isso é uma questão importante. É que nós sabemos que, de acordo com os números adiantados pelo Governo, até à exaustão, haverá 400 mil computadores distribuídos no Escolinhas, 400 mil Magalhães. São 400 mil computadores que têm lá software Caixa Mágica. É uma questão de o utilizador escolher como é que arranca, não é? Porque lá está o tal dual boot que temos estado a falar. Depois há 800 mil computadores, números do Governo, do programa E-Escolas, que não têm dual boot e que é no momento da aquisição que o estudante ou que a sua família vai dizer quer com Microsoft ou quer com software Caixa Mágica. E nós julgamos saber que a esmagadora maioria destes 800 mil computadores não tem lá nem um cheirinho de Caixa Mágica ou de outro fornecedor qualquer de software livre. E desse ponto de vista é importante termos a percepção do que, ponto número 1, aconteceu em concreto com esta metodologia adotada. Ponto 2, o que aconteceria no seu entendimento e no entendimento da empresa que representa e dos organismos em que participa, se houvesse dual boot como houve no Magalhães. Inclusivamente do ponto de vista da disseminação e divulgação das alternativas possíveis para as pessoas. Porque aquilo que é conhecido é aquilo que domina o mercado. E quanto mais se conhecer apenas aquilo que domina o mercado, mais o dominador domina. Eu penso que isto é relativamente claro. Finalmente, e ainda voltando à parte dos contactos diligenciados por parte da Caixa Mágica junto das entidades, governo, operadores, etc. Eu fico com a ideia de que com a poupança relativamente às licenças, e tratando-se aqui de software livre, em que o que existe, e não vou repetir a explicação que foi dada, o que existe tem a ver com a adaptação, a customização do software, o apoio técnico, etc. Mas há aqui uma poupança muito significativa do ponto de vista das licenças. E relativamente a isso, digamos assim, é um conceito que eu não sei se vou dizer da forma mais correta, que é o custo total final, digamos assim, o chamado Total Cost of Ownership. O que fica no final como custo daquele computador, software incluído e tudo mais, é aparentemente mais baixo num computador que tem software livre, só, e não tem o software proprietário com as licenças que lhe estão inerentes, do que neste último caso. E desse ponto de vista, o mesmo dinheiro pode pagar ou comparticipar mais computadores e chegar a mais pessoas. E eu tenho ideia da avaliação que já podemos fazer das várias reuniões que tivemos, que esta estimativa nunca foi feita, em momento algum deste processo e do programa Escolas. Eu gostava que nos dissesse, relativamente a esta diminuição do custo final de cada pacote, por assim dizer, o TCO, o Total Cost of Ownership de cada unidade para cada pessoa, o que é que isto significaria do ponto de vista da oferta que poderia ser feita? Traduzindo isto, portanto, esta é uma visão mais genérica que permite aqui alguma reflexão, mas que traduzindo do ponto de vista concreto e dos factos, a questão muito concreta é se foi proposto à Fundação, que seja do seu conhecimento, pela Caixa Mágica ou outrem, se foi proposto à Fundação que fossem lançados no âmbito do programa Escolas, ou até para esse efeito as escolinhas, em que recorrendo ao software livre pudesse diminuir o preço, ou o preço final para o beneficiário, assim dito, ou o número de computadores pela redução do preço e
o mesmo dinheiro dá para mais material. E eu penso que esta é uma questão que valia a pena clarificar sobre a abordagem que foi feita nos contactos realizados quer com o Governo, quer com a Fundação para as Comunicações Móveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.